Em meio à crise pela qual passa a Petrobras, né, os funcionários começaram, inclusive, a escolher aqui os representantes para o Conselho de Administração da empresa. E nós vamos conversar um pouco a respeito da Petrobras e seus funcionários com o João Antônio de Moraes, que é da Federação Única dos Petroleiros, da FUP, e é também do Sindicatos Petroleiros de São Paulo, é isso? Sindicato de São Paulo. Obrigado, bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Bom, deixa eu perguntar o seguinte, essa crise, como é que o pessoal comenta isso dentro da empresa, essa crise ou não? Sem dúvida, né, Heródoto? Nós estamos há praticamente mais de um ano, onde o assunto principal dos noticiários é uma crise, uma suposta crise na Petrobras. A nós, trabalhadores, é bom que se registre, nós somos cerca de 85 mil trabalhadores diretos da Petrobras e mais de 300 mil trabalhadores nas empresas contratadas. Portanto, o cotidiano nosso é muito diferente desses executivos que estão sobre investigação. Então, a nós, trabalhadores, temos o mais profundo interesse de que tudo que esteja errado, todos os problemas que tenha, seja efetivamente apurado e os culpados punidos. No entanto, a nós nos preocupa toda essa movimentação que tem levado, sim, a uma redução das atividades da companhia. Nos preocupa enquanto trabalhadores, né, porque é o nosso emprego que está em jogo, mas também nos preocupa enquanto brasileiros, porque é importante que se registre que a Petrobras atua num setor estratégico da economia. Nenhuma grande nação pode ter um futuro promissor se não tiver uma grande empresa de energia, de petróleo e gás. Nos preocupa também a situação do desenvolvimento nacional, uma vez que a Petrobras é um alavancador do desenvolvimento do país, né, e tem sido mais nos últimos anos. E nos preocupa ainda que erros de pessoas têm sido, de uma certa forma, paralisados as instituições. Como assim? Desculpa, eu não entendi. Vou citar uma das mudanças muito importantes que aconteceu no nosso país, a partir da confirmação da existência do pré-sal, foi a introdução do regime de partilha, que é um regime que dá mais soberania ao povo brasileiro no controle dessa riqueza e que, portanto, feriu interesses internacionais e também interesses de grupos aqui no país, mas também introduziu o conteúdo local. O que é o conteúdo local? A Petrobras e as demais empresas petrolíferas são obrigadas a fazer as encomendas no nosso país. As empresas privadas não têm cumprido esse preceito. Nós estamos falando do quê? Plataforma? Navios, plataformas, tudo isso aqui dentro. Tá. Para citar um exemplo para o nosso telespectador, Heródoto. Claro. O setor naval brasileiro tinha, em 2002, cerca de 2 mil metalúrgicos empregados nos estaleiros. Com a exigência desse conteúdo local e o cumprimento dessa exigência pela Petrobras, porque as empresas privadas, infelizmente, não têm cumprido, nós chegamos a 2014 com 85 mil trabalhadores nos estaleiros. Isso se aplica a toda a cadeia produtiva. E toda essa movimentação que vem acontecendo nos últimos tempos, por exemplo, levou a Petrobras a suspender das suas licitações grandes empresas privadas nacionais. Isso nos preocupa muito. Nós entendemos que os gestores dessas empresas, os seus executivos, se cometeram erros, se estão enlameados na corrupção, tem que ser apurado e punido. No entanto, entendemos que a retirada dessas empresas prejudica o conteúdo local, prejudica os trabalhadores dessas empresas e prejudica o nosso país. Portanto, no nosso entender... Então, essas empresas, na sua opinião, devem continuar existindo? Pensamos que sim. A Odebrecht, a OAS, todas essas que estão metidas na confusão. Heródoto, olha, no Brasil hoje não tem empresas para substituir essas grandes empresas. Não, tudo bem. A saída delas significa que traremos empresas estrangeiras para fazer as nossas obras. Sim. O que significa isso? Vai deixar de gerar emprego no Brasil para gerar emprego em Singapura, na China, em outras nações. E, logicamente, também vai mergulhar o país numa recessão. Então, nós, trabalhadores, não vemos isso com bons olhos. Uma outra questão também que nos preocupa, Heródoto, nós vivemos um momento de grande especulação no mercado de energia do mundo, graças à alta do dólar e à baixa do petróleo, né? Então, uma empresa com altos resultados operacionais, como é a Petrobras, se você comparar em 2014 os resultados operacionais da Petrobras, você poderá observar que é dos melhores do mundo. Não sei se tem outra petroleira, por exemplo, que tenha superado a produção em quase 700 mil barris, como foi a Petrobras. E a rentabilidade? E a rentabilidade, consequentemente, também, né? É lógico que para o telespectador, para o cidadão comum, que não está acostumado com os altos números da indústria do petróleo, quando vê toda essa divulgação das investigações, fica chocado. Então, peraí, deixa eu dar um exemplo. Para o pessoal que tirou a grana do fundo de garantia, como eu, e botou nas ações da Petrobras.
Em apenas 10 anos, metade das pessoas que aplicaram, como eu, fundo de garantia da Petrobras, se arrependeram e venderam as suas cotas. Em 2005, a Petrobras tinha mais de 142 mil cotistas que aplicavam o FGTS na empresa, o que representava 3,46 bilhões de reais. O levantamento feito pela Economática mostra que esse ano o número de cotistas caiu para 65 mil, o que hoje equivale a pouco mais de 1 bilhão de reais. A desvalorização também pode ser percebida pela média de patrimônio por cotista. Esse valor teve seu auge em 2008, quando era de 109 mil reais, valor que no mês passado chegou a aproximadamente 18 mil reais. O valor das ações da empresa despencaram no ano passado, com o início da Operação Lava Jato, que investiga esquema de corrupção na Petrobras. O valor dos investimentos feitos pela empresa em 2014 foi o menor dos últimos 6 anos, com uma queda de 22% em relação ao ano de 2013. O que nós mostramos são fatos reais ou não? Heródoto, lógico que são fatos. Eu queria destacar que isso teve um vínculo muito grande com o preço do petróleo no mercado internacional. Não, tudo bem, sem dúvida. As petroleiras do mundo tiveram as suas ações com quedas grandes, isso é importante que se destaque. Segundo, é que também queríamos levantar que para o Brasil, a importância do mercado de ações, para o Brasil que trabalha, o Brasil que produz, é muito menor do que muitas vezes se passa na Bolsa de Valores. Por exemplo, para o Brasil importa a geração de empregos. 1 milhão de empregos no setor de petróleo e gás. Para o Brasil importa que em 2002 o setor de petróleo e gás representava 3% do nosso PIB. E em 2014 representa 13%. Então, efetivamente, nesse momento é ainda mais um motivo, Heraldo, para que nós, trabalhadores, ficamos surpresos. E nesse sentido eu cumprimento a direção da Record e a sua pessoa pela iniciativa de mostrar um pouco o outro lado da questão. Porque nesse momento, por exemplo, a grande imprensa brasileira não mostrou que em 2014 a Petrobras superou a maior empresa de petróleo do mundo com capital aberto, a ExxonMobil, na sua produção de petróleo. Então a Petrobras é hoje a maior empresa produtora de petróleo no planeta. Quantos brasileiros ouviram falar disso? Poucos. Eu mesmo não sabia, desculpa. Pois é. Uma outra questão, a Petrobras em 2014 superou em 500 mil barris o refino, a produção de derivados no nosso país. Quantos países do mundo sequer produzem isso? Isso também não saiu na grande imprensa, né? Eu dizia, o pré-sal, a província do pré-sal, que é a maior reserva petroleira descoberta no mundo nos últimos 30 anos, muitos duvidavam que ela até existisse. Uma jazida de petróleo, ela, depois de descoberta, ela leva uma média de 15 anos para ser produzida. Nós, petroleiros brasileiros, em 6 anos, começamos a produzir no pré-sal. Hoje já estamos produzindo cerca de 700 mil barris de petróleo na província do pré-sal e tudo isso passou às brancas nuvens. Nós não acreditamos que a Operação Lava Jato, que eu quero reiterar que nós, trabalhadores, defendemos a apuração, é importante que se apure e que se pune os culpados, nós não acreditamos que ela seja responsável por essas perdas dos trabalhadores que investiram seu fundo de garantia, a principal responsável por essas perdas que aconteceram na Bolsa de Valores. No entanto, porque, quero repetir, é o preço do barril de petróleo, né? Você pegar o balanço das principais petroleiras do mundo, todas elas tiveram seus lucros muito reduzidos, algumas tiveram muito prejuízo, e os resultados operacionais da Petrobras, que é o que efetivamente importa para o cidadão brasileiro, eles foram excelentes e tudo ficaram encobertos. Desculpa, se o resultado operacional é bom, não é feita uma divisão de dividendos? É feita uma divisão de dividendos. Então, e aí as pessoas que investiram em ações da Petrobras não receberam... É lógico que o resultado, os dividendos, os resultados econômicos dependem de inúmeros fatores. Agora, o que mede a eficiência de uma empresa é principalmente os seus resultados operacionais. Por isso que eu abri aqui, citando que o cotidiano de nós, trabalhadores da Petrobras, é muito diferente desse que a gente está acompanhando, né? E que o que nós queremos questionar é quais são os interesses que estão por trás de esconder os imensos resultados operacionais. Para nós, trabalhadores, tem uma explicação. As mudanças que aconteceram no Brasil, inclusive na lei do petróleo, a partir da descoberta do pré-sal, contrariaram profundos interesses. A própria província do pré-sal, o fato dela ter ficado sob controle da Petrobras, não interessa às empresas multinacionais. E setores que tentaram privatizar a Petrobras quando tiveram à frente do Executivo Nacional... O PSDB? O PSDB não
ficaram contentes com a mudança da lei. O senador Aloysio Nunes, aqui de São Paulo, inclusive, ele já propôs no Congresso Nacional uma retomada da lei das concessões, colocada pelo PSDB, quando à frente do Executivo. Ele já entrou com esse projeto. Uma lei que, na nossa visão, é das piores leis do mundo, a lei das concessões, que infelizmente ainda está em vigor nas áreas fora do pré-sal. As áreas não existentes do pré-sal está em vigor a lei da partilha, que é muito melhor. Vamos continuar a nossa conversa aqui um instantinho.